que as cenas, o que são as cenas? São micro-histórias, pequeninas histórias, que se desenrolam no espaço e no tempo. Então, tem um espaço, um cenário e um tempo, compostas de cenários, personagens, episódios habilmente dispostos segundo os padrões culturais assimilados, ou seja, que o povo hebreu aprendeu de outros povos, como dos babilônios, dos egípcios, dos persas, etc., ou próprios, típicos da própria sociedade judaica, onde se produziram todas elas, quer dizer, todos esses elementos manejados com a finalidade de criar uma narrativa. Uma micro-historinha. Então nós podemos pegar uma cena aqui, por exemplo, a serpente e a queda. Então, você tem a serpente, ela está enrolada numa árvore. A árvore é a árvore da ciência do bem e do mal. Tem um fruto que não fala qual é, não sei de onde que esse povo tirou maçã. Não é? Mas ela está enrolada, aí a mulher está ali, então tem todo um cenário, uma composição de cenário. Isso é uma cena. E cada detalhe, por isso que é importante, o Seu Honório, né? O Seu Honório fazia isso, mas fazia com habilidade, né? Porque ele pegava uma passagem do Evangelho e ele identificava o cenário. Olha, tem um barco, o barco está perto da praia, aí Jesus manda afastar o barco, aí tem uma rede, tem um pescador. Então ele montava o cenário. E aí ele começava a extrair o significado espiritual do cenário. Só que se a pessoa não tiver habilidade para descobrir o cenário, a interpretação dela fica pobre. Fica pobre. Nós estamos mostrando isso aqui, as estruturas gerais, até as estruturas específicas, e a cena é a nossa menor estrutura. A cena é a nossa menor estrutura. Então vamos lá, estou estudando Gênesis. Eu pego a cena da serpente e da queda. Capítulo 3, versículo 1 a 7. São 7 versículos. 7 versículos. Eu tenho uma cena. Então, se eu tenho a estrutura, eu sei que isso é uma rua que está dentro de um bairro, que está numa região, que está dentro de uma cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de uma região, está dentro de um país, está dentro de um continente. E aí eu vou ampliando. Então, essa cena, se eu consigo identificar a cena, eu falo, o que tem aqui? Tem uma serpente, tem essa árvore, tem esse movimento, tem um fruto que não fala qual é, tem a mulher. Eu identifico e aí sim, depois de identificar o cenário, eu começo a tirar os elementos espirituais decorrentes da cena. Não é bonito isso? A questão dessa conotação que às vezes as pessoas fazem do fruto, não fala qual é o fruto. Não fala. Mas o contexto sexual. É engraçado. Mas é engraçado, Tiago, porque, por exemplo, nessa cena o homem não está. Porque a serpente... Não é esse o contexto. Não é. A serpente conversa com Eva. Com Eva. Depois que ela vai oferecer ao marido o fruto que ela comeu. Nossa, ela aparece no século I já, como simbologia. Né? Então, pessoal, às vezes a pessoa tem que escolher um símbolo para representar o pecado. Né? Exato. No caso, eles escolheram a maçã. E ela é reproduzida até o final do século XIX. Exatamente. Agora, varia de região para região. Né? Por exemplo, no Jequitinhonha é a jaca. Na região de Goiás é o piqui. Né? É igual e lá no Nordeste... Hã? É a banana. Vai variando aí de região para região. Mas é interessante, estou brincando. Exato, varia conforme. Que a flor de maracujá, por exemplo, representa as chagas de Cristo. Ela aparece em algumas pinturas. São uma pictografia, né? Então é isso. Olha só, quando a gente define essa estrutura mínima que é a cena, que faz parte de um ato, o ato faz parte de uma sessão. Juntas sessões, eu tenho um livro. É isso. É isso. Evidentemente, não precisa nem dizer
que uma cena é composta de períodos, orações são compostas de palavras. Mas aí eu acho desnecessário dizer isso, porque aí Deus nos perdoe, né? Aí é muito óbvio, né? Não precisa entrar nisso. Então eu vou parar aqui na cena, para descer que tem período, que tem oração, que tem frase. Mas tem. Porque essas cenas, elas são articuladas com palavras. E as palavras não estão soltas, elas estão em orações. Essas orações subordinadas, coordenadas, formam fios, e esses fios se entrelaçam e formam uma tapeçaria. Ou, se você quiser, são luzes que se entrecruzam e formam fotografias. Cada cena é uma fotografia. Eu vou juntando fotografias, vou tendo atos. Vou juntando esses atos, vou tendo sessões, e eu junto sessões e eu tenho um livro. É isso que a gente gostaria de enfatizar na estrutura. A gente tem aqui a estrutura. Nós vamos estudar o livro de Gênesis não por capítulo. Eu falo, mas não! Por que não? Magoei. Achei que o estudo ia ser por capítulo por versículo. Bom, então eu tenho uma péssima notícia. Quem for cardíaco, por favor, tome o remédio. Tome uma água frutificada. Se prepare para a notícia que eu vou dar. Esse livro foi escrito há mais de 3.000 anos. Especula-se que mais de 1.200 anos antes de Cristo. Não tinha papel, nem caderno de libra, nem linha. Não tinha caneta, não tinha celulose. O negócio era em couro de animal. Pergaminho. Só depois da invenção da imprensa, no século XVIII, é que reuniram-se teólogos e resolveram dividir os livros bíblicos em capítulos e em versículos. Em 1700 e pouco. Século XVIII. Então vamos imaginar. Na época de Alcione, não tinha texto bíblico com capítulo e com versículo. Na época de João Evangelista, não tem capítulo. João Evangelista não cita texto bíblico por versículo. Apóstolo nenhum falava assim, Êxodo, capítulo 20, versículo tal. Isso não existe.